Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Quarta-feira de cinzas, de um ano sem carnaval. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Já comecei a gravar aqui o encontro. Como eu disse para vocês anteriormente, hoje a diretora de centro, que é a professora Miriam, pediu para conversar com vocês um pouquinho. Ela teve um contratempo, nasceu o neto dela, contratempo bem bom. E o professor Jacques, que é o vice-diretor, né, do nosso centro, do CFH, pediu para conversar com vocês, né, ter uma palavrinha com vocês. Ele já deve estar entrando, só vamos aguardar se vai dar certo, tá? E aí depois a gente inicia. Ó, acabou de entrar. Boa noite, professor Jacques. Acho que ele tá. Boa noite, gente, tudo bem? Oi, Daniela. Boa noite, professor. Tudo bem? Muito obrigado por ceder uns minutinhos dessa sua aula. É um prazer. Oi, turma, tudo bem? Você já quer introduzir? Eu já vou falando mesmo. Pode falar, eu já conversei com eles rapidinho aqui, que a professora Miriam pediu a palavra, não pôde comparecer, tu gentilmente vai falar, que é o vice-diretor, né, do centro, com eles, né, que estão acabando de entrar aqui no curso. Boa parte é calouro, alguns, né, são de outros semestres, aí, períodos, e estão fazendo a disciplina. Ótimo. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Jacques, eu sou professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política. Eu dou aula sobre o Brasil, inclusive, então tem alguma conexão aí com o pessoal da história que estuda a história brasileira. E sou, desde dezembro do ano passado, vice-diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Vim aqui, em nome da direção, a estender uma palavra de acolhida, receber vocês, enfim, dizer que a gente está muito contente com receber turmas novas no Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Espero que vocês tenham uma trajetória muito enriquecedora, muito diversificada, muito variada, de convívio em todas as frentes que é possível conviver dentro da universidade. O que é um centro? Um centro é uma unidade administrativa. A Universidade Federal, ela tem uma administração central, que é a reitoria, formada por pró-reitorias que cuidam de grandes áreas. Tem áreas burocráticas que servem também à universidade como um todo, e tem unidades administrativas que congregam, sobretudo, os departamentos, que são as unidades de pessoal mais reduzidas. Assim, todo professor, todo técnico, quando entra na universidade, é alocado num departamento. No caso do curso de vocês, o departamento de História. E esse departamento é o espaço em que as funções administrativas são distribuídas, em que se organiza a carga horária dos professores, se discutem as políticas que envolvem pessoal, relação institucional da universidade, de um departamento com outros departamentos, outros problemas pedagógicos também, que são compartilhados, então, em termos de decisão, com as coordenações de graduação ou de pós-graduação. O conjunto de departamentos de um mesmo tipo de unidade administrativa se reúne num centro. Então, o Centro de Filosofia e Ciências Humanas reúne hoje 7 departamentos e uma coordenadoria especial. Entre eles, o Departamento de História. Cada departamento tem um conjunto de cursos de graduação no próprio CFH. Alguns deles oferecem cursos em outros centros. O próprio Departamento de História também oferece muita disciplina de História para a formação de outras áreas em vários outros centros da universidade. E o CFH, então, nosso centro, é o espaço que cuida de um conjunto de demandas, de um conjunto de problemas, de um conjunto de questões dentro dessa comunidade, formada por cerca de 300 professores, 75 técnicos administrativos e quase 4.000 estudantes, entre alunos de graduação e alunos de pós-graduação. Nós temos tido, ao longo dos últimos muitos anos, um processo de expansão do alcance da universidade, não apenas expansão, mas também democratização. Então, a gente tem ofertado mais cursos, cursos que antes ofertavam só uma turma por ano, agora passam a ofertar, já alguns anos atrás, já desde alguns anos, passam a ofertar 2 entradas. A gente tem também a abertura de novos cursos, de novas áreas que vão dar origem a outros departamentos. É o caso da Coordenadoria Especial de Museologia, que está vinculada hoje a um curso de graduação, mas que, à medida que ela for se consolidando, talvez um dia venha a se tornar um departamento.
E é o caso também das expansões com a criação de novos cursos de pós-graduação no âmbito de cada um dos departamentos. Então, nós temos hoje uma vida acadêmica bastante complexa aqui no CFH. Ela é marcada pela interdisciplinaridade, os núcleos, os laboratórios trocam muito entre si, e a gente tem uma dinâmica de gestão dessa vida acadêmica bastante cooperativa e bastante democrática. Nós temos, no âmbito do CFH, um espaço de deliberação que é o Conselho de Unidade. Esse conselho é formado por representações de todos os departamentos, de todas as coordenações de graduação e de pós, também por representações de estudantes, também por representações de técnicos. A gente está querendo fortalecer, inclusive, estimular o fortalecimento da organização dos estudantes, para que os estudantes possam se envolver mais com as temáticas que são comuns ao centro, não apenas com as temáticas que têm a ver com o seu curso de graduação ou o departamento em que ele está inserido. Então, uma primeira razão desse meu contato aqui com vocês é no sentido de dizer que, para que o nosso sistema democrático funcione, possa ser aperfeiçoado, o engajamento, o envolvimento de vocês com o Centro Acadêmico de História é importante. Então, procurem as lideranças, acompanhem a agenda do Centro Acadêmico, engajem-se, apoiem ou façam oposição, façam a política estudantil, que é uma experiência importante também para a formação de todo mundo, e ajudem o Centro Acadêmico a ter uma atuação presente ali no Conselho de Unidade. Para além do Conselho de Unidade, que se reúne uma vez por mês, mais ou menos, para discutir as questões ordinárias, burocráticas da vida do campus, nós temos todo um conjunto de possibilidades de interação entre a direção e cada um dos estudantes. Elas frequentemente envolvem as coordenações. Então, os estudantes, as estudantes podem apresentar suas demandas, em geral, às coordenações de curso, ou mesmo até ao próprio departamento, e as coordenações dos departamentos encaminham essas demandas para a direção do centro. Agora, na vida em regime de pandemia, muitas das demandas comuns fora da pandemia não estão presentes, né? Em geral, a gente administra ali a distribuição de recursos para viagens, para missões de estudo, para outros tipos de possibilidade de aprendizagem que necessitam de apoio institucional e material. Isso, por enquanto, ainda não tá acontecendo, mas nós temos, acho que todo mundo vê com esperança a expansão da agenda de vacinação, e isso acho que é justo que a gente, né, alimente a vontade de, em breve, poder voltar, se não integralmente, pelo menos parcialmente, a um convívio presencial. Nessa perspectiva é que, bom, eu deixei ali no chat o link para o portal do CFH, onde vocês podem ter as informações sobre todas as unidades que compõem, todo o tipo de formulário burocrático que eventualmente vocês precisem para qualquer tipo de apoio tem ali, também a indicação de quem são as pessoas e como encontrá-las, normalmente nos espaços físicos, mas também agora nos espaços, nessas mediações eletrônicas, que é o padrão, né, o modo como a gente está convivendo ao longo dos últimos anos. Vocês estão entrando agora na universidade, e, como disse, vocês vão ter uma longa trajetória de experiências bastante diversificadas. Ao longo do nosso mandato, está começando agora, a gente quer implantar uma série de novidades na relação com o conjunto dos estudantes, e a gente acha que o desfecho da pandemia, a saída dessa experiência online para o retorno a uma atividade presencial, tudo isso pode constituir uma oportunidade para a gente se reinventar. A nossa ideia é, ao longo desse ano, criar coletivamente mecanismos para a reinvenção do convívio nesse mundo pós-pandêmico, né? Procurando estimular no CFH um ambiente em que a gente acolha ainda mais positivamente experiências de transformação social, para que a gente possa fazer, a partir do nosso microcosmo, das relações que a gente estabelece entre professores, estudantes, de cada um dos segmentos entre si, uns com os outros aqui, as relações horizontais, igualitárias, justas e democráticas que a gente quer para o mundo.
Então, ao longo desse ano, a gente vai propor todo um conjunto de possibilidades de troca nessa direção e todo um conjunto de possibilidades de discussão sobre como fazer esses ajustes na universidade como essa instituição, né? Nós sabemos que a universidade tem sido sistematicamente atacada ao longo dos últimos anos por este governo, mas antes mesmo do início deste governo, desde já há alguns anos, nós temos sido sufocados, inclusive financeiramente, pela administração federal. Para vocês terem uma ideia, o orçamento da universidade se divide em gastos de custeio, para pagar contas básicas, tipo papel, energia elétrica, água, etc., e gastos de investimento, gastos de capital. O orçamento desse ano ainda não foi votado pelo Congresso Nacional, mas a projeção do orçamento que ainda está em discussão no Congresso prevê uma redução do orçamento de custeio, que já foi de 51 milhões de reais em 2015 para apenas 3 milhões de reais em 2021. É um estrangulamento cujas consequências a gente tende a sentir na medida que a gente for voltando para a universidade e vai percebendo gradualmente a dificuldade que a gente vai ter de lidar com a cobertura de custos elementares. Isso tem impressionado bastante os gestores da universidade, tem impressionado bastante os professores a procurarem alternativas para financiar seus próprios projetos, mas vocês sabem que entram na universidade num período difícil, né? A gente tem contado com cada vez menos recursos para o financiamento de pesquisa no âmbito da pós-graduação, também as oportunidades de bolsa têm sido sistematicamente estranguladas. Por outro lado, a universidade é grande e tem um papel fundamental para a sociedade catarinense, para a sociedade brasileira, e nós todos aqui estamos engajados em mantê-la, em defendê-la, em defender o seu fortalecimento e a intensificação dos laços entre a universidade e a sociedade. Esse é um outro compromisso da nossa gestão. A gente vai, ao longo desse ano, intensificar as ações para mostrar o que o CFH tem feito em favor da comunidade e para ampliar a conexão que nós podemos ter com as organizações sociais, com indivíduos que representam os variados âmbitos, os variados modos de agir dentro da sociedade. Por fim, trago algumas boas notícias, pelo menos, embora elas pareçam paradoxais, né? Comecei falando do estrangulamento financeiro, mas paradoxalmente, por conta do fato de que nós, no ano passado, não ocupamos a estrutura física da universidade, todo um conjunto de despesas que estavam planejadas para o ano passado não foram executadas. Com isso, sobrou algum recurso e a universidade pôde investir maciçamente em equipamento de tecnologia. Então, graças a isso, já começaram a chegar no CFH e vão chegar ao longo dos próximos meses computadores suficientes para atender as demandas apresentadas até o ano passado por todos os professores. Então, a gente vai conseguir renovar os computadores de todos os professores que haviam apresentado demandas. Havia professores que tinham entrado na universidade em 2014, até hoje nunca tinham tido um computador, vão ter pela primeira vez. E não apenas isso, nós também vamos conseguir fazer uma atualização do conjunto de computadores que fazem parte do laboratório de uso comum. O CFH tem um laboratório de informática com 20 computadores, que é utilizado em várias salas de aula ou em várias atividades de pesquisa por professores de variados departamentos. Então, a gente vai conseguir trocar todas essas máquinas desse laboratório e vamos criar mais um laboratório. Então, a partir desse ano, nós devemos ter 2 laboratórios de informática no CFH, que vai ser muito útil para disciplinas como metodologia quantitativa, por exemplo, ou variados outros tipos de técnicas de pesquisa ou de investigação que utilizam recursos computacionais. É o caso de pesquisa em Big Data, por exemplo, que pode ser útil também em vários ramos da pesquisa aí na história e estudos documentais, por exemplo, tudo isso que demanda de computador, a gente vai poder ter isso lá também. A gente também vai, né, em termos assim de pensar essas inovações de convívio, etc., a gente vai propor uma nova política de ocupação de espaço físico para diminuir o espaço ocupado por burocracia, podendo, então, aumentar o espaço para o convívio e para uso comum. A ideia é criar grandes laboratórios para uso livre, em que tanto professores quanto estudantes possam ir para lá trabalhar, sempre se deslocando nas máquinas que estão disponíveis, mexendo um pouco na cultura bastante influenciada, né, por uma mentalidade
ainda privada, né, que preside a organização da universidade em geral. Assim, tá? Cada sujeito tem o seu escritório, é o seu computador, ele quer ter o seu laboratório, etc. A gente quer mexer um pouco nisso, bagunçar um pouco isso, propondo dinâmicas mais coletivas, com laboratórios compartilhados, com recursos que possam ser utilizados por várias pessoas, vários laboratórios, várias linhas de pesquisa. Queremos propor também uma integração mais intensa entre as investigações que são feitas hoje no âmbito dos departamentos ou dos programas de pós, que possam vir a ser também integrações transversais. Nessa direção, quero contar também 2 iniciativas que a gente vai ter nesse ano, para as quais vocês serão convidados, certamente, convidadas. Uma é uma aula inaugural, a gente está preparando uma aula inaugural para o final de março do CFH em 2021, em que a gente vai convidar, já convidou a professora Tatiana Roque, da Federal do Rio de Janeiro, que vem aqui falar sobre negacionismo e as suas consequências para a ciência e para a política no Brasil. Então, vai ser uma conferência importante. Tatiana tem escrito textos bastante elucidativos sobre isso, lendo a questão sob uma perspectiva filosófica muito aguda, da professora de filosofia lá da Federal do Rio, embora seja também graduada em matemática. Bom, além disso, nós vamos também promover, ao longo desse ano, um seminário internacional sobre mudanças no trabalho na América Latina, para o qual nós vamos envolver todas as unidades que no CFH lidam com o tema do trabalho, inclusive as unidades da história que lidam com a história do trabalho. Tem vários professores que lidam com isso sob várias chaves, tanto o pessoal que estuda o tema da escravidão, quanto o pessoal que estuda o trabalho em sentido mais largo, assim. Então, a gente vai envolver esses grupos na promoção de um seminário latino-americano, vamos trazer alguns dos nomes mais importantes que têm pensado esse tema na América Latina para pensar as consequências da pandemia sobre o mercado de trabalho numa perspectiva transdisciplinar, e vamos fazer isso em parceria com os sindicatos de trabalhadores de Santa Catarina. Nós vamos fazer um seminário que vai ser o embrião de uma rede de cooperação permanente entre a universidade e os sindicatos, rede pela qual nós vamos poder ceder os dados que a gente tem colhido ao longo dos nossos últimos muitos anos de pesquisa, e eles vão nos apresentar também as demandas que eles têm a nos apresentar em relação a tipos de pesquisa que eles gostariam que a gente fizesse, e a gente hoje não faz. Então, a ideia, então, é intensificar os vínculos com o sindicato para não apenas nos aproximarmos mais das categorias de trabalhadores que eles representam, que são bastante numerosas, mas também para dotar de bastante realidade, de bastante vida real, o cotidiano da nossa universidade. Nós sempre fizemos isso, mas agora vamos fazer de maneira mais sistemática, porque achamos que é estratégico, que é fundamental fortalecer esses vínculos entre universidade e sociedade, para a gente poder ampliar a resistência e a defesa da universidade pública nesse momento adverso. Então, quis rapidamente apresentar o centro para vocês nesse momento, apresentar essa palavra que é um tempo de acolhida, de receber vocês. A gente espera que vocês sintam o quanto a universidade pública pode ser transformadora, tanto em nível individual, mas também em termos de coletividade, dos grupos que vocês podem constituir entre vocês, das conexões que vocês podem estabelecer com outras pessoas ali de fora, e queremos manter sempre aberto esse vínculo, essa possibilidade de diálogo entre a direção do centro e cada um de vocês, no sentido de uma construção bastante democrática e participativa do nosso dia a dia, das decisões mais estratégicas para a condução do centro. Então, eu sei que vocês que estão entrando aqui têm certamente algum tipo de dúvida ainda em relação ao que é o centro, ou ao funcionamento da universidade, ou aos problemas que a gente pode eventualmente enfrentar, ou que vocês, o tipo de contribuição que a gente pode eventualmente dar para necessidades ou esperanças de vocês. Então, tem alguns minutos aqui ainda para ouvir vocês e responder dúvidas, ou prestar qualquer esclarecimento que esteja ao meu alcance. Vamos lá. Obrigada, Jacques, pela fala. Gostei das boas notícias também. Achei legal a ideia dos laboratórios integrados. Fiquei feliz com o computador. Desde que eu ingressei na universidade, eu nunca tive um computador. Tive, né, um meu, mas da universidade não. Fiquei feliz em saber da conquista. Gente, vocês podem... Parece, né, o vice-diretor do centro, mas é uma pessoa super acessível, está aqui para isso. Vocês podem perguntar aí as dúvidas, colocar as questões para o professor Jacques.
se eu puder fazer uma colocação. Claro. Tudo bom? Boa noite. Desculpa minha voz, estou com sintoma de Covid, então estou meio... Mas queria só relembrar que amanhã o CA vai fazer a nossa calorada de integração para a gente fazer uma dinâmica. Vai acontecer às 18h30 pelo Google Meet. E como o professor Jacques salientou, é importante porque é a entidade mais próxima do curso, né, que a gente tem para poder se articular politicamente. Então, as demandas, enfim. Então, espero que vocês possam ir. E eu vou deixar o link aqui na descrição e depois eu mando lá no grupo que a gente tem do Whats. Valeu, gente! Bem legal, a gente está tentando marcar uma reunião com os centros acadêmicos para fixar uma agenda de negociações e entendimentos ao longo desse ano, né, com a direção e as representações estudantis. As primeiras semanas do ano não são muito fáceis para isso, então os centros acadêmicos estão se organizando também, mas a gente espera aí que entre o fim de fevereiro e início de março a gente já possa avançar na direção dessa agenda. Estamos fazendo isso também com os técnicos, criando então toda uma dinâmica de paralela ao Conselho de Verdade, de diálogo entre a direção e as representações dos variados segmentos, uma vez que com professores a gente fala todo dia, né? Os professores têm conexão mais direta com a direção, mas com técnicos e com estudantes é um pouco mais complicado, então a gente está criando mecanismos para intensificar essa conexão e a participação, a agenda junto com os centros acadêmicos vai ser fundamental. Alguém mais, gente? Já que o pessoal está um pouco tímido, então, eu vou só dar talvez uma última palavrinha sobre algo que todo mundo deve estar se perguntando, que é basicamente o seguinte: quando é que a universidade volta? Tá? Nós temos nós construímos coletivamente no ano passado, inclusive com a participação do CFH, a gente construiu um mecanismo, né, um modo de interpretar a pandemia e uma orientação que associa a universidade ao ritmo da pandemia. A gente tem três grandes momentos, né, um momento que a gente chama de fase 1, um momento que a gente chama de fase 2, um momento que a gente chama de fase 3. A fase 1 é o momento em que a gente ainda está vivendo, um momento em que os indicadores da pandemia são acelerados, que é um número elevado de mortes, a taxa de contágio é grande e a dinâmica de circulação do vírus ainda é tão presente que impede a retomada com segurança de atividades presenciais regulares. O que a gente tem, portanto, hoje no campus são aulas por esse mecanismo que vocês têm aqui, que vocês estão experimentando aqui, e um conjunto pequeno de atividades que estão, em geral, conectadas com o combate ao coronavírus. Então, vocês devem ter lido que 1.500 profissionais que atuam no hospital universitário foram vacinados nessas semanas contra o coronavírus, né? Eles são a equipe que está ajudando a tratar os pacientes e a lidar com a pandemia cotidianamente, assim como investigadores de várias áreas que estão envolvidos em pesquisas muito diversificadas sobre isso, como os pesquisadores que estão aferindo a eficácia da aplicação da tríplice viral para o combate ou a redução dos casos de coronavírus. Então, temos muitos projetos de pesquisa importantes relacionados a isso. Essa equipe está trabalhando mais regularmente no campus. Outros projetos, vinculados à Covid ou não, estão sendo realizados à distância, projetos de extensão e de pesquisa. O plano de relacionamento, né, o plano de relação com a pandemia, prevê a possibilidade de incrementar as atividades presenciais, desde que alguns indicadores relativos à pandemia declinem substancialmente, coisa que ainda não aconteceu. Então, há um comitê científico formado por especialistas de várias áreas, inclusive de humanidades. Há uma professora do departamento de psicologia e uma professora do departamento de sociologia que participam desse comitê científico. Esse comitê se reúne regularmente para avaliar os indicadores da pandemia e é esse comitê quem vai sinalizar para a possibilidade de transição da fase 1 para a fase 2.
Na fase 2, ainda a gente não tem vida normal, mas a gente tem a possibilidade de realização de atividades em laboratório, de reunião em pequenos grupos, e mesmo da realização de disciplinas com pouco volume de ocupação de sala de aula, mais ou menos como algumas escolas têm feito em vários cantos do Brasil e do mundo. Então, você pode fazer um regime misto de aprendizagem presencial, uma parte da turma presencial, outra parte acompanhando por internet, e depois inverte isso. Esse tipo de possibilidade só vai ser possível, então, na fase 2. A gente ainda não consegue vislumbrar quando isso vai poder acontecer, mas a gente tem, honestamente, a esperança de que até o final do primeiro semestre, até o final de maio, quando a gente está, ou seja, até o final do semestre letivo que está começando agora, a gente vai conseguir vislumbrar algum momento para transitar para a fase 2, sobretudo em função do declínio da pandemia relacionado à expansão do processo de vacinação. A fase 3, que corresponde ao retorno às atividades presenciais, só será adotada depois que a vacinação alcançar substancialmente os grupos envolvidos com a universidade, ou seja, professores também, e toda a comunidade de risco já tiver sido vacinada para poder voltar. Então, haverá um período de transição necessário aí entre fase 2 e fase 3, mas vocês têm lido aí os noticiários sobre a expansão e a chegada de vacinas. Nós temos aí a expectativa de receber 110 milhões de doses até o final de março desse ano. Então, eu imagino que o mês de abril vai ser um mês-chave para isso, porque nós vamos poder ter a oportunidade de vacinar cerca de 50 milhões de brasileiros. Com isso acontecendo, a expectativa é que realmente, a partir de maio, os indicadores da pandemia comecem a cair mais sensivelmente, e a gente possa respirar um pouco e voltar a um outro padrão de convívio, a um outro tipo de relação didático-pedagógica. Estamos todos fazendo o nosso melhor esforço para ensinar e aprender nesse tipo de mecanismo, mas todos nós sabemos que ainda não se inventou nada melhor do que uma sala de aula para as relações de ensino-aprendizagem prosperarem em sua melhor forma. Então, o que eu peço a vocês é um pouco de paciência, mas nós estamos hoje em uma condição melhor, graças ao avanço da ciência, da que estávamos até outubro do ano passado, né? Agora, pelo menos, a gente já tem vacina, já tem um país que está chegando perto de 70% da sua população vacinada, e em breve a gente vai poder ter uma ideia de quais serão as condições de convívio posteriores à vacinação nessa escala, pelo menos em Israel, que é o país pioneiro nesse caso, mas em breve em vários outros países. Então, nós estamos cautelosos, mas estamos lidando com essa perspectiva. Então, talvez em algum momento desse ano seja possível a gente se encontrar presencialmente em algum espaço do campus, nem que seja um espaço ao ar livre, e vai ser muito bom poder, então, rever vocês nessa outra condição e reforçar esses compromissos de participação democrática, de discussão aberta, de participação em nome de uma vida intensa, de uma aprendizagem muito rica e diversificada. Hoje nós somos uma universidade pioneira em termos de diversificação no país. 50% dos nossos estudantes vêm de escola pública, ou são cotistas, são pessoas negras, vêm de muitos cantos do país, e essa diversidade faz com que a gente possa experimentar na universidade uma riqueza de convívio, uma pluralidade de pontos de vista, uma pluralidade de experiências pessoais muito rica, muito intensa. Então, tomara que todos nós possamos, o quanto antes, voltar a ter essa experiência presencial também. Enquanto isso não acontece, aproveitem aí as aulas, e os nossos professores e professoras estão dando o seu melhor, como a professora Daniela. Estamos tentando, né, Jacques? Mas eu acho que agora a gente já se adaptou um pouco mais a tudo. Você está me parecendo mais tranquilo de lidar com a situação para todos, né? A gente vai se acostumando, né? Não é o ideal, mas é o que a gente tem nesse momento. Então, a gente faz o possível e a gente percebe que os estudantes também estão se empenhando nessa direção. Então, é um esforço, é uma situação excepcional. Todos nós reconhecemos isso como tal. Deixo aqui no chat meu e-mail, tá? Vocês que quiserem fazer qualquer tipo de dúvida adicional, ou um contato, ou uma queixa, uma reclamação, um pedido, uma sugestão, ou mandar uma receita legal, podem fazer isso, por favor. Eu estou ao alcance de vocês. É só escrever para lá. Beleza, moçada? Muito obrigada, Jacques, pela fala, obrigada pela abertura, pela fala com os estudantes. Aprendi um monte de coisa também que eu já estava um pouco fora. Obrigada. Obrigado, Daniela. Um abraço. O nosso canal fica aberto. Até mais. Até mais.
Então, vamos lá, gente, vamos voltar ao texto, voltar à arte antiga aqui, depois de... Só deixa eu abrir aqui um pouco a porta. Quem puder ligar a câmera, então, eu agradeço. A gente poder conversar um pouquinho sobre o texto, como foi a impressão de vocês dele e tal, tá? Quem puder ligar a câmera, eu agradeço. Quem puder, a gente vai conversando um pouco. Vou apresentar primeiro rapidinho. Vocês leram um texto muito diferente do texto da aula passada, né? E é de propósito, para vocês sentirem aí essa forma de narrar, de escrever história da arte. Eu peguei, acho que, 2 exemplos, 2 pontas, assim, né? Na aula passada, a gente leu o artigo do professor Stefano Che, que foi um artigo de um historiador da arte, falando de historiografia da arte, algo mais complexo, numa revista acadêmica, né? De artes, história da arte, artes. E essa semana a gente leu, né? Tá nesse livro aqui, a gente leu 2 capítulos, né? Aqui estão eles. O Grande Despertar, os nomes, né? E o Império do Belo, né? Os títulos já deixam um pouco claro o público que se direciona, né? A História da Arte do Gombrich é o livro até hoje mais editado de História da Arte no mundo. A primeira edição dele é de 1950, e desde então ele é um grande sucesso editorial, passou por várias edições, reimpressões, né? O Gombrich é um historiador da arte, que nasce em Viena, tem boa parte, grande formação dele é na Inglaterra, tem muita gente que pronuncia Gombrich. Eu falo Gombrich, a lá brasileira. E é um historiador da arte de renome, e ele integra o Instituto Warburg, né? Lá na década de 30, ele vai estudar história da arte no Instituto, e lá permanece, né? Ele chega a ser diretor do Instituto Warburg por muito tempo, ganha título de si, é uma grande figura respeitada na Inglaterra, né? E no cenário de história da arte, não vou falar só inglês ou europeu, mas geral, né? O livro tem alguns problemas. O primeiro que a gente pode notar é que, se a gente for, na aula passada eu falei lá do que foi o primeiro livro de história da arte do Vasari, lá em 1550, a gente tem aqui, né, bons séculos que separam, 4 séculos que separam esses 2 grandes manuais, mas eles, de certa feita, continuam. Alguém comentou, acho que foi o Vitor, na aula passada, que o Vasari era eurocêntrico. Eu falei que ele não era eurocêntrico, era toscanocêntrico, né, que era só a Toscana. O Gombrich a gente já pode chamar de eurocêntrico. Ele vai falar, agora eu não me lembro o número completo, assim, mas tem um projeto que se chama super legal, vou escrever aqui do lado para vocês. História, eu acho que é assim, da arte. Ele é um projeto que foi feito na Unicamp, com vários professores, mas quem fez o grande nome do projeto é o Bruno Moreschi, que é um artista plástico, ele faz doutorado na Unicamp, e ele fez jornalismo, ele cursou jornalismo na UFSC, e justamente ele mapeou esses grandes livros de história, de história da arte, usado em universidades de artes visuais em todo o Brasil. Eles separaram os 10, eu separei alguns aqui, o Gombrich, o Argan, depois eu falo um pouquinho deles, o Jason, são esses livros mais generalistas de arte, e eles começaram a contar. E aí a questão é que o Gombrich fala, agora eu não lembro o número certo, sei lá, de pouco, uns 10 latino-americanos, uma mulher, então acaba que 4 séculos depois a história da arte, a do Gombrich, mudou pouco. Então essa é uma das principais críticas do catálogo, assim. Ele é um catálogo que foi feito também há um tempo, né, há quase um século, mas ainda é muito vendido e muito utilizado. É o que eu falo para vocês. Ele é super legal para a gente ter essa noção catalogar, né? Foi meu primeiro livro de história da arte, eu não tenho vergonha. Eu quis muito ganhar ele. Se eu quiser procurar, sei lá, sobre Rembrandt, eu acho aqui, aquele livro bom de ter, só que é um livro completamente, a gente tem que pensar como ele foi feito, né, todas as questões que ele levanta e que ele não levanta, principalmente. Ele é bem fácil de ler, o que você fala, não sei, vamos ver. Mas é um livro fácil de ler, fácil de entender, só que não tem grandes problemáticas teóricas, né? Então, tem essa... A gente tem que entender que esse conteúdo de uma maneira mais fácil, mas que a gente sempre perde um pouco. Acho que é isso, a principal questão que eu falo do livro. Agora eu vou deixar vocês
me fazerem as questões, ver o que acharam. Alguém conseguiu ler? Eu sei que foi carnaval, não teve carnaval, mas teve lá. Professora, eu tenho algumas dúvidas, não são bem dúvidas. Pode Esse PDF tem alguns errinhos ali de digitação, alguma coisa, será? Porque, por exemplo, Ilha de Milos, estava escrito Ilha de Meios. Tanto faz, é porque assim, ó, essa aí é Milos, Melos, é tudo, tem, às vezes com 2 L's, às vezes com L só, porque a questão da pronúncia é uma ilha grega, gente, né? A gente tem que pensar numa ilha Mas não é grega. Meios, não é Meios. É Milos, Melos, já vi com 2 L's. Ah, entendi. Bota Tá, no Google não. pra ver, aparece na própria... Tipo, É que eu botei e tava só Ilha de Milos, aí tá escrito no livro Meios. enfim, mas não é por questão de pronúncia, e nem é o meu livro esse Entendi. PDF, não, mas e sempre quando essas coisas, é toda uma questão de, tipo, tradução, o livro é de 1950. Então, assim, provavelmente a forma que escreve em português Milos, né, que é Milo ou Melos, eu sempre escrevo Milo, mas ao certo qual que é, eu não sou um especialista em grego, não sei nem o alfabeto, o professor Fábio pode explicar melhor para vocês, mas enfim. E ele é um livro antigo, então vamos ter muita edição. Deixa eu até ver o meu, como é que está escrito aqui, porque não é o mesmo PDF que vocês têm, tá? E não fui eu que fiz o PDF, porque tem na... A gente encontrou ele no Google e eu acho legal para vocês terem um livro inteiro, assim. Deixa eu ver como é que tá o meu Milos ou Melos, ou... É na Vênus, né? Tá Milo no meu, certo? É uma edição mais... Tem muita editora que publicou, tá bom? Tanto que tem uma questão, já fizeram, que aí tem lá, se a Vênus é da... Aí eu botei Milo, né? Semestre passado, uma aluna ficou muito brava, porque eu botei, acho que, sei lá, Melos ou Milos. Tinha um I ou não tinha, que é o jeito que se escreve também, não faz diferença, tá? Para mim, pelo menos, não sou especialista nem em grego, nem, tá? Vocês leram 2 capítulos, é isso? Ali, O Grande Despertar, parece uma coisa assim, muito... eu já vou criticar isso. E O Império do Belo. Vão apresentar essa arte grega clássica, né? É um pouco complexo. Por que eu comecei pela arte grega? Eu já vou me justificar. Porque, professora, mas não tem arte egípcia, não tem mesopotâmica? É claro que tem, é super importante. Não é menos importante. Mas por que eu vou falar de arte grega? Porque a história da arte, como a gente compreende hoje, como ela é compreendida, desde pelo menos até o século XVI, ela está pautada na arte clássica, tá? A gente vai ter o neoclássico, depois a gente vai ter o renascimento do clássico. Mesmo os movimentos de vanguarda, eles vão ser contra uma arte clássica, que é essa arte que foi instituída na Grécia. Os gregos, nesse período, que vai se escrever sobre arte pela primeira vez, sobre imagem, antes de ser uma história da arte, lá com Aristóteles e Platão, e depois, né, com Plínio, em 79, a gente vai ter o primeiro escrito, onde a gente caracteriza o que seria mais próximo, né, antes do Vasari, que foi escrito como história da arte. Então, por isso que o período é tão importante, né? E a história da arte que seguiu, né, a renascentista, que foi quem inventou a história da arte, ela escolhe o que renasce com o Renascimento. Eu adoro essa frase bem simples, mas o que renasce no Renascimento é essa mimese, é a cópia do real, que é isso que acontece, não é no Gombrich, né? Mas lá, né, na Grécia, em Roma antiga, nesse mundo grego, né? Por que se fala que a arte morre? Ela não morre. Muito pelo contrário, na Idade Média. Porque eu começo a apresentar esse mundo não da maneira que eu vejo, né? Não é mais uma atividade de olho, pintar ou esculpir, né? Então, é toda ligada a essa questão, né, grega. Por isso que a gente tem aqui, tá bem recortadinho nossos períodos, e a escolha de falar de Grécia, para pensar esse corpo, né, e essas esculturas, são imagens bem importantes também para vocês terem, né, num rol, assim, na história, tipo, Laocoonte, Vênus de Milo, né, são essas esculturas famosas do mundo antigo. E depois a gente volta. O que vocês mais gostaram? Vamos lá. Ou ficaram com dúvida, ou a imagem que vocês mais gostaram, chamou a atenção.
E aí, Guilherme, qual a imagem? Tu falou da Milos Homelos. Ah, desculpa, eu tenho meu cachorro, tá? Eu gostei, né, eu achei interessante a descoberta do movimento, né? É. A questão do movimento dos Jogos Olímpicos. Ah, eu adoro também a questão do movimento, né? De apresentação de movimento, né? E é uma questão quase que filosófica da imagem. Por quê? Porque a imagem, fazer uma imagem, se a gente for pensar, a vida tem movimento, né? Eu tô aqui falando, berrando, gesticulando. A imagem, ela é um movimento, a imagem da vida, digamos assim. E a feitura de uma imagem, seja ela, hoje a gente tem uma imagem fotográfica, mas hoje a gente tem uma fotografia no smartphone que consegue captar movimento, né? Mas com o cinema, a gente já tem essa grande conquista de ouro, assim, de pensar a imagem em movimento. Mas a imagem é uma coisa fixa. E o movimento é uma coisa que é tudo menos fixo. E essa imagem é uma coisa que sobrevive, né? Por exemplo, a gente deu muitos exemplos de imagem que não sobreviveram. Mas o Laocoonte, né? O sacerdote de Poseidon maravilhoso lá com as cobras marinhas. Se é que um dia ele existiu, digamos assim, mas a imagem persistiu ao tempo, né? E ele tem essa impressão de movimento. Mas ele é uma imagem, digamos que da sobrevivência, que sobreviveu ao mundo antigo, foi lá encontrado, né, no século XVI e chegou até nós. E como essa questão do movimento é incrível, ele tem a conquista do movimento, aquela escultura, a minha escultura preferida. Perguntei a de vocês, a minha é o Laocoonte, de paixão. E é muito legal isso. E a vida é tudo que tem movimento, né? Eu adoro pensar isso, o corpo, e a questão de arte grega é muito a questão corpórea, né? E o corpo é esse movimento em si só, gente, é um fóssil, né? Porque o corpo, ele sempre existiu e sempre vai existir, o corpo humano. É incrível, né? Eu sei que o meu corpo é, entre aspas, novo, né? Ele tem 36 anos, mas ele é algo que existiu que sempre existiu, enquanto estiver a humanidade, seja lá que corpo que a gente vai ter, mas vai existir o corpo. E isso é algo do movimento, né? Então, por isso essa questão do movimento, é uma questão bem filosófica da imagem. E é lindo, né? A gente vê essas esculturas em pedra, que a maioria era em bronze, né? Mais rígidas e com essa sensação de movimento, que é o movimento da alma. A gente tem várias questões lindas sobre essa questão do movimento. Que a Duda falou, achei interessante citar a influência egípcia na arte grega. Pouco se fala. Sim, e teve bastante significativa dos corpos, pensar como esses artistas... Meu cachorro hoje tá... entra, sai. Como esses artistas, eles vão aprender arte, e principalmente essa arte de corpo, de apresentação corpórea, com os couros lá, tem muita questão da arte egípcia, né? E como isso vai se modificando. De apresentar arte egípcia, tem muita questão de sempre apresentar, por exemplo, a coxa, a gente sempre apresenta o ângulo que de maior tamanho no corpo, né? E isso vai sendo trazido na arte grega. E depois vai se modificando, né? Eles vão aí arriscando e apresentando várias questões diferentes. O escorço, que é diminuir, né, o pé lá, para ter a impressão que o escorço, ele não é, o Gombrich fala isso, não existe perspectiva, tá? O Gombrich chega a falar que tem perspectiva, não é perspectiva matemática. Eu tenho uma perspectiva de lei da redução. Vamos ver se alguém... deixa eu ver aqui, já vou qualquer coisa eu explico isso. Mas eu não tenho a perspectiva matemática, que é só lá com o Bruno Oleski. Tá. Ah, Laocoonte. Quem que foi? O Eliel. Eu também fico impressionada. Vamos, Laocoonte. Eu falei no videozinho, né, de como encontraram a escultura. É muito legal. É uma escultura bem conhecida. O Virgílio escreveu, se conhecia na antiguidade. No Renascimento. A escultura, porque eles leram nos textos clássicos, né? E eles sabem que é o Laocoonte, mas é como eu sei que existiu a Vênus de Quínido, né? Do Praxíteles. Eu adoro a Vênus de Quínido. E é uma escultura perdida da antiguidade, porque a gente não tem o original da Vênus de Quínido. Ela se perdeu com o tempo. Provavelmente ela era em bronze, né? Ela foi derretida, ou ela se perdeu pelo mundo, e não chegou até mim. Só que se eu escavar, ela não vai aparecer em Sambaqui, mas se eu morasse na Itália, e se eu fosse escavar e fosse encontrar uma escultura, ia se identificar que é a Vênus de Quínido, né? Ou uma cópia, enfim. E foi o que aconteceu no Laocoonte. Ele é uma escultura super conhecida, do mundo antigo, e lá em 1505,
um homem que tem muita lenda desse achado, tá? Mas dizem que é um homem perto de Roma e ele é uma vinícola, assim, uma casa meio afastada. Não, então assim, mas entendem? Um bairro em Roma e ele tá cavando o terreno e se encontra a escultura. E ele não devia ser algo também incomum, assim, é século XVI, né? Se escava, já se está à procura desse clássico, né? E ele encontra a escultura. E aí eles chamam, na época, é o Papa Júlio II, e eles começam a chamar as pessoas do Vaticano, né? E o Michelangelo, inclusive, né, que trabalha no Vaticano na época, vai para identificar o Laocoonte. Eu sempre penso assim, pô, chamaram um Papa, né? Porque é aquela grande figura pública, enfim. E desde então, o Laocoonte está no Vaticano, né? Ele foi para o Vaticano, foi identificado como Laocoonte, e ele foi encontrado em 5 pedaços. Isso eu adoro também. Como tudo chega em pedaços, a questão de fragmentos. E aí se achou lá, se montou o Laocoonte, e aí não se tinha esse braço aqui, da escultura, né? E não se sabia como é que estava o braço, enfim. Foi feito um concurso para saber como é que estava o braço. O Michelangelo perdeu. O Michelangelo falou que o braço estava para cima. Eu esqueci o nome do artista que ganhou, que falou que o tal do braço estava para baixo. Em 1909, primeira década ali do século XX, se encontra um especialista. Ele também diz que encontraram um lugar ou em outro. A versão que eu mais li é que um historiador da arte achou num antiquário, assim, um braço, e ele olhou, é o braço do Laocoonte, na Itália, e era o braço do Laocoonte. E o Michelangelo estava certo. Eu acho, além da história ser linda, que é o sacerdote de Poseidon, né? O que é a história? Vou contar porque eu gosto da escultura. É um sacerdote de Poseidon e a Guerra de Troia. E o que ele quer fazer? Ele quer avisar os compatriotas, os troianos, que os gregos não são bonzinhos e estão dando um cavalo de madeira para eles. Tá meio que assim, ó, acorda aí que isso não é boa coisa, né? Alguma coisa eles estão dando por algum motivo. E é o que acontece, né? O cavalo de Troia, o cavalo que vai adentrar a Troia dos gregos, tá cheio lá de guerreiros que no meio da noite vão sair do cavalo, abrir os portões da cidade, os gregos invadem, ganham Troia. E aí a Minerva fica enfurecida, todos os deuses, mas a Minerva em si fica muito raivosa, né, com o sacerdote Poseidon, com Laocoonte, e manda 2 serpentes marinhas estrangular o sacerdote e os 2 filhos dele. E o sacerdote morre, né? Ele tá assim, né, segurando os 2 filhos, e ele vai morrer. É uma imagem incrível de Patos, a gente falou um pouquinho na aula passada de Patos, né? Patos Formel, dessa fórmula incrível, porque é uma fórmula de agonia. Ali, essa expressão dele é alguém que está lutando contra a morte, né? Lutando pela vida. É lindo, é linda. E tem um corpo, já é do helenismo, né? A história da arte, por muito tempo, foi contra essas esculturas do helenismo, porque elas são exacerbadas de emoção, esse patos, ou de mesmo músculo, se a gente for pensar numa construção corpórea, né? Se a gente for pensar lá o Hércules do Praxíteles, ele é mais delgado, a formação muscular muda muito, né? E na arte grega, visivelmente, a gente pensou, alguém comentou ali da arte egípcia, por exemplo, né? A gente vai pensar esse músculo um pouco menos apresentado. Na arte grega, você tem toda a questão de apresentação corpórea e os grupos musculares, né? E no helenismo isso é exacerbado. Sempre brinco que no helenismo o pessoal começou a fazer crossfit, que é aquele músculo absurdo. E aí o Laocoonte é um caso deles. E a gente vai ter o exemplo da Vênus de Milo, que se sabia que ela era helenista, né, do helenismo, e se mente que ela é do período clássico, quando ela entra no Louvre, de propósito, porque não se valorizava a arte helenista. E aí um dos culpados também é o Wiltman, né? Vamos lá, deixa eu perguntar a vocês o que é isso. A maioria não é original, isso mesmo, Karine. E assim, ó, a nossa questão de originalidade é interessante. Porque sempre se fizer... Tem um texto, que é o texto mais conhecido, vocês vão ler bastante no curso, que chama, do Walter Benjamin, alguém já leu? Sobre a reprodutibilidade técnica da imagem. E ele vai discutir justamente com a fotografia como a gente começa a ter uma reprodução técnica absurda de imagem.
E aí, como é que o Walter Benjamin vai começar a escrever? Ele fala que a imagem, a obra de arte, sempre foi reprodutível, porque sempre se fez cópias. E é isso. O que a gente identifica como obra de arte, que vai cair na datação egípcio, grego, né, considerado o primeiro, não concordo, acho que as outras também eram, mas enfim, nesse período a gente vai ter muita cópia, né? Porque as esculturas, elas vão ser feitas em bronze, né? Boa parte, não que não tenham sido feitas em mármore também, foram, mas no mundo grego, principalmente, elas eram, né, feitas em bronze, e boa parte delas tinha uma função viva na sociedade, né? Ninguém esculpiu a Vênus de Milo para ficar exposta no Louvre, ou a Vitória de Samotrácia. Elas eram imagens vivas de uma sociedade. E estavam geralmente colocadas em templos, né? Então, essa questão toda da religiosidade. E aí tem muito, eu sempre falo uma coisa meio, eu não vou comparar como é que eu comparo geralmente, mas tem a questão de fazer a cópia. As pessoas querem levar aquilo consigo, ou querem ter em casa, ou querem ter uma imagem em outro lugar. E tem muitas esculturas conhecidas. O Laocoonte, até hoje, eu não tenho certeza se ele não é uma cópia, tá? Provavelmente ele é original. Mas a Vênus de Quínido, que eu falei, que a gente não tem a original. E é uma escultura muito famosa, a Vênus de Quínido, ou o Discopos, lá do Miron, que também está no Gombrich, e são feitas várias e várias réplicas, né, em mármore, e essas réplicas às vezes chegaram, porque elas eram mais numerosas, né, e o bronze se derreteu muito, por várias razões. A principal, pela questão a principal, é difícil saber também qual é a principal. A gente tem duas razões. Uma é a questão que o bronze é um metal muito caro, né, e se vai fundir essas esculturas para fazer moeda ou armamento, e outra questão é que quando a gente trabalha com essas esculturas, o Gombrich fala isso de uma maneira bem legal e acessível, a gente está falando desses ídolos que a gente lê lá na Bíblia, né? Então, com o alargamento desses, né, o cristianismo, o alargamento de cultos cristãos, se vai, né, ser contra essas imagens. Eles vão quebrar essas imagens, derreter, né? Então, por tudo isso. Ah, tá, errei que a obra de arte do Laocoonte é sereno. Não, o Laocoonte não é sereno. O Wilkman falou que era. Tadinho do Wilkman. Imagina como é que o Wilkman era uma pessoa fácil. Não é nada sereno. Tem um vídeo que eu não vou botar porque eu não posso fazer bullying com os outros, de um professor da Unicamp, que fala no YouTube, e ele é super, assim, wilkmaniano e tal, e ele fala do neoclassicismo, e ele fala sobre a serenidade do Laocoonte. Um aluno que achou uma vez me mostrou. E ele defende, mas, enfim, não tem muito o que defender, né? É um homem um pouco... E ele está no Museu do Vaticano. Isso é uma coisa bem legal, gente. Boa parte das esculturas muito conhecidas na antiguidade estão em museus muito conhecidos, né? Como eles se afamam junto. Por isso que é legal pensar. A Vênus de Milo, que eu gosto também bastante, ela está lá no Louvre, né? E ela foi encontrada lá na ilha de Milo, Melos, enfim, na Grécia, pelo Olivier Vautier, que é um francês, ano passado fez 200 anos, e ela deu um bolo, Rússia ia comprar, não ia comprar, compraram a tal da Vênus de Milo, tiraram, ela tinha uma plaquinha lá que identificava ela como helenismo, eles já sabiam, mas deram um fake ali, tiraram a placa, onde que ela dizia quem tinha feito ela, né? E a cidade, na Turquia, da onde o escultor era, é uma cidade que só existe. Ela foi feita 100 anos depois do período clássico. Então, a gente sabe, eles sabiam que era. Mas ela adentra um dos principais museus do mundo, e ela se afama, né, muito, e ela afama o museu, né, no século XIX, o Louvre é um grande museu, mas ele ainda tem um acervo, digamos que ele está se formando um acervo mais significativo. E a gente vai ter a Vitória de Samotrácia, que eu acho maravilhosa também. Eu coloquei o linkzinho, né, do restauro, porque a gente sempre vê essas esculturas, parece que elas chegaram inteiras até nós, elas chegaram despedaçadas, né. Tem um videozinho ali do Louvre da medida que eles fizeram pro restauro da Vitória, né, ou o Laocoonte, que está aqui, lá, né, no Museu Pio Clemente, que é o Museu do Vaticano. Pensar em outra famosa, a Quínido, a Vênus de Quínido, a gente perdeu, mas a gente tem uma das cópias mais famosas, é a Vênus dos Medici, que está na Uffizi,
Então, assim, é tudo meio que... Né? E aí os pintores do século XVI, ou enfim, já sempre foram estudar essas esculturas clássicas, né? A Hermafrodita, que está lá no Louvre. Antes ela ficava, uma escultura em mármore, linda, que tem um colchão depois que o Bernini vai fazer, no Barroco, mas é uma escultura da Antiguidade, que é uma hermafrodita, né? É um corpo de mulher que tem um pênis. A escultura é maravilhosa. E com base na escultura, o Velázquez faz a Vênus ao espelho, né? Então, essas esculturas, elas vão ser replicadas em pintura. A própria arte se repete, né? Então, esses grandes acervos, eles são os grandes acervos, os grandes mestres, pintores vão estudar esses acervos. Então, como é um grande ciclo, né, de pensar como elas se afamam o museu, elas ficam mais famosas, né, e por aí vai. Qual é o nome da Vênus é usado ao invés de Afrodite? Dionísio Hermes. Ah, tá, o nome grego, tanto faz, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vamos pensar Afrodite, né, ou a Vênus. Teoricamente, no mundo grego, a gente chama de Afrodite, né, a deusa do amor, enfim, mas no mundo grego, romano, a gente vai usar de Vênus, né. Mas, por exemplo, aí já me corrigiram isso numa revista científica. Eu escrevi a Vênus de Quínido. Aí eles falaram, não é a Vênus de Quínido, é Afrodite, porque, né, ela é de Quínido, foi feita por Praxíteles, que é um homem grego, então é Afrodite. Mas a própria literatura da história da arte, mesmo a clássica, se refere geralmente a Vênus hoje. Não faz a questão de, não, ela foi feita, então é diferente. É Dionísio Hermes, então não tem muito, depende mais de quem escreve do que, tá? Mas tem a questão, né, da nomenclatura grega e da nomenclatura romana. Eu não consegui gravar um vídeo com muita coisa, né, sobre arte romana. É incrível, e tem algo bem interessante, porque eu vou ter essa assimilação desses deuses gregos, né, não só, vão ter outros deuses também, e a gente vai ter os deuses lares, que vão ser os deuses, as divindades da família, que vão ser cultuadas. E aí a gente tem outra que eu não consegui trabalhar, que por sinal é o que eu mais gosto, que é a imago, que é o retrato, né, a questão do retrato é muito forte no mundo romano. Muito forte. E é incrível, super potente. Deixa eu ver aqui. Movimento e funcionamento. Vocês já sacaram? Não, me olhem. Por quê? Como assim, movimento e funcionamento? Me conte. Eu tô meio offline, mas vou... Não, é que o pessoal estava discutindo no grupo sobre a questão 3 lá do questionário, que parecia que era em relação ao movimento, né? Que era para a escultura, ela queria... É que eu peguei a pergunta pelo caminho, e aí eu perguntei se eles já tinham sanado a dúvida. Aí, por isso que... Mas, enfim, se alguém que tivesse essa dúvida quisesse comentar... Não sei. Tá, tudo bem. Vamos deixar passar. A dúvida era minha, né? Se alguém tiver. Então, era mais pros colegas que estavam com a dúvida, se tinha sido sanada a dúvida. Mas, obrigada. Tá, a questão do movimento, na Grécia, está muito ligada a Sócrates, e a questão do movimento da alma. Porque, tipo, mais uma imagem tem que apresentar o movimento de algo que é alma, ou, tipo, da vida, que não tem movimento. E não necessariamente... Aí tem toda a questão, talvez, não sei qual é a dúvida, mas de funcionamento, que tem a função de corpo, talvez, né, dos atletas. Mas o que eu falaria em relação à arte grega, que é a questão do movimento. Cuidado. Porque quando a gente vê, por exemplo, lá o Discopos, né, que é um atleta, assim, jogando disco. Por muito tempo se pensou que ali eu teria uma fotografia congelada de um homem jogando um disco, sei lá. É tipo fotografia de esporte, né? Bem legal isso. Quando a gente vê essas fotografias de Olimpíada e tal, tá congelado. Isso não existe na arte grega, porque isso não é uma fotografia. E quem fez lá aquela escultura, ela não está preocupado em mostrar o movimento perfeito. Aquilo ali não é para um atleta para ver como que ele tem que angular o funcionamento, sei lá, do ombro, a posição do ombro que ela tem que ficar em relação com o quadril, essas coisas que a gente vê em imagem de esporte. A questão é mostrar corpo, é mostrar mais essa estrutura corpórea, essa mímese corpórea que o artista domina. Uma técnica de apresentação de músculo, ossos,
como é que ele consegue apresentar isso do que efetivamente algo que vai estar atrelado ao movimento, entende? Ao funcionamento, enfim, do corpo, ou tá? Sei lá, como é que vai falar? Do homem lá lançando disco, ou de tantos outros que tem, tá? Pois é, professora, o autor, inclusive, ele bota ali que os gregos estavam tão preocupados em buscar a perfeição que acabava até tirando algumas características físicas das pessoas, né? Tipo, porque eles queriam alcançar, deixar perfeita a escultura. Isso mesmo. É isso mesmo. A questão é a perfeição de apresentação do corpo. Não necessariamente eles poderiam, bem isso, ter mudado, e a gente não sabe porque essas questões, o que eles estavam apresentando? Porque são deuses, são homens, é um homem idealizado, é um Deus humanizado, né? Ninguém contou pra gente o que eles queriam. Então a gente fica um pouco nessa questão. Tá, prof, esses países que foram os criadores dessas obras não estavam com um movimento para tentar reaviver essa obra? Ah, tá, tipo, a Grécia queria as obras de volta, é isso? Assim, mais ou menos? Tipo a Turquia, né? Sim, sempre existiu, né? E aí é um debate que não tem fim, né? E aí tem várias obras, por exemplo, algumas foram compradas, mas outras não foram compradas. E aí, assim, também tem a comprada por um valor irrisório. E essa discussão é gigante, tá? O mundo, existe muito ela com Grécia, com Mesopotâmia, com Egito, mas também a gente pode ter a percepção de arte indígena no Brasil, né? A gente tem um manto tupinambá lindo que tá lá na Dinamarca. E, tem que devolver, não tem que devolver. Alguém falou que nem o Instagram hoje em dia, Juliana, da perfeição, é tipo isso, Juliana, das imagens, mas de devolução, né, de repatriação de obras de arte. É uma discussão sem fim, tá? E aí depende, eu não sou uma especialista nisso, longe de ser, mas tem vários amigos que trabalham, e todos os meus amigos que entendem o mundo, eles falam o seguinte: cada caso é um caso. Eu gosto muito dessa frase, cada caso é um caso. Porque tem caso de compra, tem caso de roubo, tem caso de um roubo mais... O manto tupinambá, por exemplo, que eu já discuti com vários colegas, que está lá na Dinamarca. Eles preservaram o manto. Se não tivesse ficado com eles, a gente nunca ia saber como é que é o manto tupinambá. Então, é justo fazer eles devolverem? Também não acho totalmente justo, não sei. Não é fácil. É muito fácil falar, não, é justo, devolve, mas, pô, né? Então, assim, é muito complexo. Agora, tem outros casos de que simplesmente foi tirado de lá e colocado, né, num museu. E a gente tem tantas, por exemplo, o Partenon, na Inglaterra, né? A Inglaterra tem muita coisa, a França também tem, mas tem coisas na França que um monte de gente fala que é roubo e não é. Na Inglaterra também. Eles compraram por um valor irrisório, mas compraram. E aí, o que tu vai falar? É muito difícil. Eu tinha visto esses dias sobre essa questão, né, que os países africanos estavam querendo de volta os tesouros que basicamente foram roubados deles pela Inglaterra. Roubados não, né, comprados, aí, enfim. Mas tem uns que foram roubados mesmo. Entre muitas aspas, comprado. Mas, enfim, eu tinha visto esses dias sobre essa questão aí. Não, é bem complexa. Eu adoraria falar, não, tem que ser devolvido, mas não é tão simples. Eu acho que sim, que teriam que ser, né? Mas tem várias questões mais complexas e cada caso estrito é um caso. O Museu Britânico tem várias ações, né? Um dos mais famosos, que tem bastante, de várias, tanto egípcio e grego também. O Louvre tem, todos esses grandes museus têm, tá? É bem complexo, mas é algo... Adoraria falar, não, vai ser devolvido e tal. Acho que tudo não vai ser algo, talvez alguma coisa que eu ali vá ser, mas é meio... Aí tem aquela questão, foi comprado por um valor irrisório. Na época, né? Mas assim, aí o que tu vai falar? É muito difícil. Teria que devolver, teria, mas que isso vai acontecer. Acho que a questão era sobre o questionamento. Ah, tá.
Ah, tá. É, o ouro, tá aqui, eu tô lendo as dúvidas. É o ouro de Portugal, é bem isso? Então, assim, é um pouco complicado. Mas é claro que tem um discurso que devolveu, a boa parte das obras eu concordo, tá? Mas também tem uma exacerbação desse discurso, no caso de questões de arte, por exemplo, assim, deixa eu pensar, brasileira, de devolução, e aí tem muita gente que fala um discurso meio vazio, assim, sabe? Tipo, ah, a Bapuru tinha que estar no Brasil. Tá, o museu comprou e não pagou barato. Então, assim, também não é tudo que tem que devolver. Essas obras, elas não pertencem ao país delas. Elas pertencem a pessoas, né? Elas são bens comercializáveis. Então, também tem essa complexidade, né? Imagina, todas as obras têm que voltar para o país de origem. A gente vai ter que devolver um monte de coisa também. Não é tão simples, é um pouco mais complexo, isso que eu falo. E essas obras têm documentação, quem comprou, aonde comprou, de quem, todas, não é assim, bem, é muito datado. Então, se consegue rastrear, algumas não, mas muitas sim. Por exemplo, a coluna da Concorde, em Paris, todo mundo fala que é um roubo do Egito. Não foi, foi um presente. Tá? Foi um presente para o arqueólogo, na verdade, para o arqueólogo francês. E aí o arqueólogo que deu para o governo da França. Então, assim, cada caso é um caso, não é tão simples só repatriar, porque não é porque foi feito em um lugar que pertence hoje a ele, né? Mas não é muito tranquilo. Quem gosta do debate é ótimo para ler, tem bastante discussão. Finalidade de identificação histórica com o povo, é bem isso. Não, eu acho legal essa questão de identificação e tal. E tem obras que foram realmente roubadas, tá? Que pegaram lá, não valia nada, botaram, saquearam e roubaram, e essas mesmo aí têm que ser devolvidas. Mas as que foram adquiridas e compradas, aí o negócio é mais profundo, né? Tem muita gente que discute isso, é bem interessante, eu acho legal. Mas cada uma nos seus... Cada caso é um caso. É boa essas frases, né? Tem umas frases de efeito, assim, que ajudam. Vamos lá, gente. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Ó, o questionário, eu vi que já começaram a perguntar. Os questionários são bem simples. Você achou que é uma pegadinha, a pessoa escreveu isso? Não é. Eu não tenho nem tempo de fazer pegadinha, meu povo. Eu tenho que publicar 1 milhão de artigos. Aqui, ó. Oriento não sei quantos alunos que eu não tenho tempo de fazer pegadinha. Você achou que é pegadinha? Não caia, porque eu não vou fazer pegadinha. Geralmente estão escritos como está escrito no texto, ou é uma coisa muito simples. Não coloquem, como é que é chifre na cabeça de cavalo, não tem. Você acha que é pegadinha, não caia, porque não é pegadinha, tá? Nunca tem. Nunca na minha vida fiz uma pegadinha. Nem sei fazer isso. Não tem pegadinha, nunca tem pegadinha. Você achou que é pegadinha? Não é, que nem o Milo, né? O funcionamento do corpo, não fiquem pensando muito. Geralmente está no texto. Boa parte ou elas são muito simplesinhas, eu pego questões bem facinhas de fazer, assim, meio que óbvias, quase, tipo de assistir aula, ou senão eu vou lá no texto, leio e coloco o texto tal qual, tá? Não tem nada. Por que tem as atividades? Ela é basicamente para ferir frequência. E para identificar se vocês leram. Eu não tem muito a questão de avaliação, de conteúdo, interpretação, vai ser feito na prova, ou o PCC, não é um questionário que eu vou conseguir avaliar isso, tá? O questionário é aferir frequência e ver se vocês leram o texto, tem uma noção que está sendo discutida. Então, achou que é pegadinha? Não é. Vamos lá. Vou lá em cima. As obras desconhecidas, como aquelas encontradas em parte, são atribuídas a artistas? Então, depende. Porque, assim, ó, tem obra que dá para saber muito, porque o que a gente tem de registro de imagem da antiguidade geralmente é texto, né? E aí vai identificando, mas como é que tu vai identificar com certeza mesmo que é? Não tem, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma noção de quem eram os artistas, o que eles fizeram, mas 100% de certeza de que aquela obra é de tal artista específico é bem complicado. Existem vários especialistas, algumas obras
quando eu tenho literatura de que eu sei a datação, o material que o artista, eu tenho. O Plínio descreve, a gente tem vários outros que vão descrever, tá, gente? E aí, com isso, eu consigo identificar, tá? Atribuir a autoria. Mas é sempre um pouco complexo. A partir do momento onde a obra de arte entra, a gente vai ter esse circuito de arte mais bem colocado, eu vou ter autoria, como eu falei, a documentação, né? Toda obra de arte, ela vai ter uma documentação no museu específica de todas as pessoas que foram proprietárias, que compraram, da onde que ela, que nem eu falei da Hermafrodita, estava lá, ela era da Itália, né? Não lembro agora, acho que era do Pio Clemente. Ela estava no museu X, depois foi comprada por um colecionador, depois entrou numa determinada coleção, sei lá, de um banqueiro, depois ele vendeu para o museu X. Tudo isso eu tenho documentado, mas no momento que se encontra a obra, no mundo antigo é muito complexo. Tanto que a questão da arqueologia, de identificação, os arqueólogos, a questão de história da arte, é um pouco, porque a gente vai sempre acabar se pautando, a gente precisa um pouco dessa questão escrita, senão é um pouco complexo identificar como artista, né? Mas algumas são, depende da escultura. O Laocoonte é um caso, por isso que eu falo muito, que é um caso muito feliz, né? Porque conseguiu se identificar, mas muitas não. O questionário até hoje? Não, Thiago, eu vou aumentando, tá? Vocês vão fazer até, sei lá qual é a data que eu botei tipo 14 de maio, até um período assim. O ideal é que vocês assistam os vídeos, leiam e vão fazendo, tá? Hoje é bem mais fácil, mas, bem, o tempo é de vocês. Tá bom? Vamos lá. Professora, eu queria perguntar um negócio. A nota, a frequência, ela é feita baseada na nota? Por exemplo, se tinha nota baixa ou uma nota média, ela vai alterar? Não faz diferença nenhuma. A diferença tu tem que fazer. Se tu tirar nota baixa, a nota vai dar uma nota baixa lá na média, né? Porque os questionários, eles vão ter uma porcentagem, 30%. Com os fichamentos, agora eu não sei de qual, eu acho que é 30%, tá lá no plano de ensino, bem determinado, mas acho que é 30%. Se eu não me engano, é 30%, os fichamentos são 20%. Eles estão ao total metade da média, né? A outra metade, essa prova escrita e PCC. Eles vão juntar a nota, mas se tu tirar, por exemplo, fizer o questionário e tirar 0, não vai fazer, não vai acontecer, mas conta igual a frequência, tá? Tem que fazer em uma vez só, vocês têm uma tentativa e 15 minutos, daí sobra, tá? Dá para responder em 5 minutinhos, bem rapidinho, bem tranquilo. Vocês ficam se falando, um dando a resposta para o outro no WhatsApp, coisa feia. Mas tudo bem, querem fazer. Não é até hoje, tá? Tá. Acho que é isso. Tá bom, gente? Vamos acabando por aqui. Eu tenho um negócio para falar. Fala, Gaia. Eu ainda não corrigi os fichamentos, não consegui. Eu ia corrigir no feriado, só que eu fiquei sem forças. Normal. Vou descansar porque eu não consegui, não estava conseguindo focar, mas eu pretendo entregar até o final de semana. Então tá ótimo. Até lá eu tenho que entregar esse review. Até porque o primeiro tem que ser feito com mais atenção para dar um feedback maior para vocês, entenderem melhor como é que é. Então não adianta fazer, tipo, rápido e corrido só para entregar, porque tem que ser um negócio com mais calma. Eu tenho só uma pergunta sobre isso. As monitoras receberam por e-mail alguns que foram enviados depois de fechar, porque eu esqueci de enviar até o fechamento e eu mandei sábado por e-mail. Vocês receberam? Não mandem por e-mail, me manda. Não tá fechado, tá? Se tá, tem que abrir, porque eu não vou conseguir botar nota no CGM. Se você consegue. Eu acho que tá fechado, eu não consegui postar. Tá, Gaia, e se for, acho que vocês até conseguem lançar a nota, no caso do dá para lançar, não é... Mas não faz, porque se alguém for aferir, pode ser feito, tá? Não faz, porque pode dar rolo. Eu não sei mexer no Moodle direito, mas vou tentar dar uma olhadinha depois se ele tá aberto. Ou o ideal me fala, eu aumento o prazo e eles mandam sempre pelo Moodle, porque depois é melhor, o que foi determinado e foi me falado. Tudo deve ser enviado pelo Moodle
inquestionável, não tem questionamento nisso. E dada a nota pelo Moodle, tá? É um documento. Quando que eles entregaram, a nota, como é que foi corrigido. Tá? Sempre, gente, tudo. Não sei se eu consigo colocar lá, tipo, eu posso tentar anexar e ver se eu consigo, porque eu não sei se está aberto ainda, eu acho que não, o ideal é que eles mandem tudo pelo Moodle, aí eles reviem. Nunca mandem por e-mail, nada. Nada. Sempre via Moodle. É a questão oficial e, assim, é melhor a gente respeitar. Não, tá? Sempre Moodle. Quem não mandou, avisa. Não deu para mandar. Ou avisa para a Gaia, ela aumenta o prazo. Se não me avisa, eu aumento também. Eu posso até olhar aqui como é que tá. Aumenta o prazo, mas via Moodle, tá? A gente não tem problema. Porque no e-mail chega muita coisa, tipo, e pode se perder ou acabar não vendo, e aí vocês vão ficar sem nota. Então é mais fácil eu tentar mandar pelo. Tipo, avisa pelo e-mail que não conseguiu mandar e caso o Moodle esteja fechado. Mas vezes que seja um atraso, tenta mandar por lá. É bem isso. E eu falo a mesma coisa por vocês. Meu e-mail é uma bagunça. Sei lá, é menos bagunça. Às vezes, se eu não responder, tenta mandar para a Malu e para a Dani também, que aí algumas de nós vai ver e vai conseguir explicar se está fechado ou não. Não é que é uma bagunça, mas assim, eu apago, é um e-mail. Eu apago, eu recebo um monte de e-mail por dia. Se tá no Moodle, tá documentado, tá certinho no e-mail, tá? E eu tenho medo dessa questão de... Foi tão assim, Moodle, que eu prefiro não ter problema com esses sistemas, assim. Eu e a Malu vamos fazer uma tabelinha também, para vocês saberem quem que vai corrigir cada fichamento. Aí, tipo, esse primeiro que vai corrigir sou eu, o próximo vai ser ela. E a gente vai fazer, tipo, uma tabelinha, sabe? Tipo, o tal fichamento e corrige a Malu. Porque vocês sabem direitinho quem procurar, caso tenha alguma dúvida, para saber quem vai corrigir, quem está de olho no Moodle e tal, para facilitar para vocês não ficarem meio perdidos, assim, né? Que a gente não sabe para quem que manda e-mail, se manda a professora, para uma e-mail, pra outra. A gente faz uma tabelinha bem simples, assim, só para vocês saberem a quem recorrer caso dê alguma coisa assim. Deixa eu ver o fechamento até a data que eu botei. Já vamos olhar agora, que aí eu já resolvo. Vamos ver aqui. Não, eu tenho aqui umas... Não tá deixando entrar. Tá. Mas se não tiver, eu já aumento o prazo. Não vou deixar vocês me esperando. Eu já olho, senão a gente aumenta o prazo, tá? Mas, basicamente isso. Só cuidem para fazer sempre via Moodle, para não ter nenhum problema, tá bom? Então é isso, gente. Já tardamos um pouco. Eu tinha escrevido uma dúvida ali no chat, mas eu acho que as mensagens acabou se perdendo. Eu queria saber se tem algum material relacionado à arte mesopotâmica para me indicar, e também se tem a possibilidade de fazer ampliação do prazo do PCC sobre a antiguidade, porque ele está para o dia 26 agora. Tá. Arte mesopotâmica, especificamente, eu sinceramente, nunca eu trabalhei. Tem a questão de pesquisa, de referencial teórico, é uma questão, tipo, bem que vai cada um procurar os seus próprios. Se eu tivesse uma coisa, assim, direta que eu tivesse usado com pesquisa, eu te colocaria, mas os manuais, de forma geral, tem em um museu, né, mais específico, eu não sei te colocar, assim. Mesmo mas eu posso ser sobre arte mesopotâmica. É o que eu te falei, Tatiana, pode ser? Sim, claro. Sim, aí assim, professora, o que eu vou fazer, eu vou depois postar uma mensagem no fórum da turma, falando sobre o que eu vou fazer caso alguém queira, porque eu não conheço o pessoal da turma, então, caso ninguém se indique, eu vou acabar fazendo ele sozinha, né? Então eu particularmente, não tenho problema nisso. É a única atividade que vocês vão ter que fazer em grupo no curso. Não que tu não possas fazer em grupo se ninguém se interessou por fazer, tu pode, tá? Mas não é o ideal, tá? E a questão de trabalhar em grupo é um dos fatores avaliativos. É importante para vocês, como tanto professores como pesquisadores, saberem trabalhar em grupo. E é o único momento que vocês vão fazer, então é importante que vocês o façam. Se não conseguir, se tu quiser fazer, tu não possas fazer, mas eu gosto sempre de colocar, tá? Que é uma atividade para ser feita em grupo. Tá? Não, eu acho que esse não seria o caso de não querer trabalhar em grupo ou algo do tipo, né? É que ninguém lá na tabela está indicado que queira fazer o trabalho sobre a antiguidade. Eu gostaria, então, já que não tem ninguém que queira, eu acho que vai ser o que vai acabar acontecendo, porque eu também acho importante
nessa questão dos trabalhos em grupos, mas nesse caso em específico, né? Que é um fator avaliativo. Tá lá no, né, tem uma porcentagem de nota de trabalhar Mas em eu seria prejudicada por não ter pessoas que queiram fazer o trabalho e acabar fazendo sozinha? Porque aí não é uma culpa minha, por exemplo. O que eu vou te falar? Não é uma culpa tua, mas tu tem a opção de fazer com outro grupo, outra imagem, que seria melhor, tá? Se eu pudesse te aconselhar, eu te falaria para te entrar, eu não sei se eu vou tirar um ponto por ela fazer isso. Acho uma coisa um pouco, não é muito a lógica que eu analiso as coisas, geralmente, mas como professora, se eu pudesse te aconselhar para fazer o trabalho, analisar e fazer um trabalho como verdadeiramente ele é pensado para ser feito, ele é para ser feito em grupo, porque os estágios, quando vocês chegarem lá na etapa de estágio, forem para a sala de aula, vocês vão fazer isso em grupo. Então, é importante, né, ainda mais, não só a questão de se trabalhar em grupo, né, o estágio, quando eu fiz faculdade de História, fiz licenciatura, eu fiz o estágio com 3 colegas. Então, vocês têm que aprender a dar aula em grupo, digamos assim, é um dos fatores que se pede para a gente em TCC, tá? É a minha sugestão. Não é que eu vá te tirar um ponto se você se sentir prejudicado, não é bem por aí, eu não vou funcionar nessa lógica, assim, então, tá? Mas eu prefiro que tu faças em grupo, que tu não faça esse, se ninguém quer fazer, tente fazer depois com outro grupo, outra imagem, tá? Mas se tu quiser muito, eu vi que tu quer falar de arte mesopotâmica, pode fazer, não tem problema. A data permanece para o dia 26 de fevereiro, isso? Deixa eu até ver quando é 26 de fevereiro, semana que vem, né? Se não me engano, é essa data que está colocada na tabela. Deixa eu só ver. Assim, por que não é interessante ser depois? A gente viu agora a arte antiga. O ideal do PCC, quando ele é em sala de aula, tu teria que apresentar ele semana que vem, entende? Dá para postergar, mas assim, é claro que dá, é só a questão de analisar. Mas sabe o que eu te sugeriria? Tá apertado, tu não fez, tá sozinha, faz outra. E aí tu tem a possibilidade de trabalhar com pessoas. Hã? Certo, eu vou avaliar. Não, eu estou te dando uma sugestão de verdade, não é uma questão de nota, para mim passar, não, faz, tá certo. Mas pela questão que agora no ensino remoto, várias questões que são pensadas da disciplina são um pouco, a gente deixa tudo, né? Pela situação, mas, enfim, se a gente quiser fazer o mais próximo do que ele é feito para ser feito, e que é muito importante, o ideal é grupo, tá? E um conselho também, assim, semestre passado teve, eu acho que uma menina que fez sozinha, uma ou duas, eu acho que também, tipo, o grupo acabou se desfazendo e ela ficou sozinha. E ela também não quis, tipo, entrar em outros grupos, que já estava mais para frente, e ela passou um trabalho, que é um trabalho fazer isso, tipo, principalmente à distância, que tu tem que fazer o vídeo, tu tem que editar, tu tem que pensar, tu tem que fazer toda a pesquisa, tipo, é um trabalho bem denso, assim, e em equipe ajuda bastante, porque tu consegue meio que pesquisa tal coisa, depois vocês fazem uma reunião e juntam todas as ideias, que é um trabalho bem, bem puxado para fazer sozinha. Assim. Ainda tem isso, né, Gaia? É bom dividir o trabalho. E é legal para a questão de interação, pensar o que um fala, o que o outro fala. Tem toda uma lógica interessante disso, tá? Quer fazer, Tatiana, quer. Às vezes tu tem uma imagem que tu gosta muito, tu pode fazer. É que nem eu com o Laoconte, acho que eu ia querer fazer para falar do Laoconte. Então, assim, eu respeito essa questão, mas eu te falo que não é o ideal, tá? Certo. Não, só pra... Tá bom? E aí, gente, mais alguma coisa? Tô eu aqui, vendo aqui, ver todos os envios. 32 pessoas enviaram o fichamento, até que foi bom. Só não consigo ver a data. Tudo começa a não dar certo, porque eu não ativei a edição, depois olha. Mas é só me falar, eu amplio um pouco, tá? E vocês mandam pelo mundo, tá bom? Desculpa ser a professora chata, gente, é um pouco, mas é porque a gente tem que... algumas coisas, quase tudo a gente tá bem, ampliou tudo, assim. Mas algumas coisinhas a gente tem que manter para funcionar, tá bom? Boa noite para todo mundo. Até semana que vem. Semana que vem o texto de Jean-Claude Schmidt já tá ali, tá bom? Também amo. Tchau, Gaia. Tchau, até semana que vem.